Agora a bola da vez... Bom, bola da vez não fica bom. Agora a figura da vez é o cone, né? O cone é o seguinte, lembra... Vamos refrescar a memória. Quando a gente estudou prisma, de dentro do prisma saiu magicamente uma pirâmide. Agora a gente estudou cilindro. De dentro de um cilindro magicamente sai um cone, né? O cone é uma figura que, como você imagina, tem lá um círculo numa base e você puxa, só que diferentemente do cilindro que você puxa exatamente para cima, você puxa estreitando até isso virar um ponto. Isso é que nós chamamos de cone, tá ok? Então você tem um círculo numa base e você puxa isso até um ponto lá em cima. Algumas coisas que a gente precisa olhar com atenção num cilindro. Bom, primeiro, num cone, né? Primeira coisa, ele não precisa ser retinho como a gente vê naquelas festinhas de aniversário, né? Os chapeuzinhos nas festinhas de aniversário. Não precisa ser retinho daquele jeito, ele pode ser torto, igual essa figura aqui, com uma inclinação determinada alfa, por exemplo. Tá ok? Claro, ele continua tendo uma altura aqui, ele continua tendo um ponto lá que vem aqui fazer projeção aqui embaixo nessa base, que nós chamamos de altura, assim como a gente fazia já para o cilindro e outras figuras, tá ok? Esse ponto aqui em cima, que é o estreitamento máximo do cone, nós chamamos de vértice, é o vértice do cone, tá ok? Outra coisa, assim como lá no cilindro, nós tínhamos esse segmentinho aqui que sai de baixo e acerta o vértice lá em cima. Esse segmentinho é o que nós chamamos agora, de novo, de geratriz. Tá ok? É a geratriz do cone. Mais ainda, a gente pode pegar, assim como lá no cilindro, aquele palitinho que sai do vértice e vem aqui no centro da circunferência da base. Esse palitinho, esse segmento, essa reta que passa por aí, é o que nós chamamos também, como a gente já chamava lá para o cilindro, de eixo do cone. Tá ok? Bom, veja aqui muitas similaridades até agora com o cilindro. Tá ok? Bom, o que mais que nós precisamos chamar a atenção? Claro, aqui nós temos a base, nós temos a superfície lateral, enfim. Dentro de um cone, nós também podemos fazer cortes. Claro que se eu cortasse ele transversalmente, aqui formaria um círculo, enfim. Mas vamos chamar a atenção aqui para o corte que a gente faz lá de cima. Um corte que eu faço lá de cima, vindo aqui em qualquer diâmetro aqui da base. Esse corte, né, que a gente passa lá um corte, lá passando pelo vértice, vindo num diâmetro aqui da circunferência do círculo aqui embaixo, tá? Isso é o que nós chamamos de secção meridiana, tá? Secção meridiana do cone, tá? A secção meridiana do cone, como você pode perceber nessa figura, é um triângulo, tá ok? Então essa definição também é importante pra gente, ok? Bom, agora a gente vai olhar para a área e para o volume de um cone. Bom, tem lá um cone geral, pode ser tortinho de boa, né? Qual é o volume de um cone? Lembra lá que a gente está comparando cone com pirâmide? Lá no caso do prisma, a gente tirava a pirâmide e aqui do cilindro a gente está tirando um cone? Pois o volume vai ser exatamente a mesma coisa que a gente tinha lá para o volume da pirâmide. Qual era o volume da pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui é a mesma coisa, só que a base aqui é um círculo, né? Então a área da base, na verdade, é a área desse círculo, vezes a altura que está lá, né? A altura aqui, dividido por 3. E a área total? Assim como era lá para a pirâmide também, a área total é o quê? O que é a superfície de um cone? Tanto a área da base quanto a superfície lateral. Portanto, a área total de um cone é a base, a área da base, mais a área lateral, tá ok? A questão é que essa lateral é o que na prática? Ela é uma coisa estranha, né? Redonda embaixo, meio tortinha. Enfim, em situações em que a gente precisa da área total, geralmente a gente vai estar trabalhando com cones retos. Vou explicar por quê. E primeiro o que é um cone reto. Cone reto é aquilo que intuitivamente a gente imagina como sendo um cone já. Reto mesmo, né? É um cone que na verdade ele está em pé. É aquele chapeuzinho de aniversário, né? Ele está em pé mesmo. A altura está aqui dentro. A altura é um segmento que passa pelo eixo. Tá ok? Então essa é a altura num cone reto. Observa só que nós temos até uma relação interessante entre a geratriz eu desenhei aqui, mas ela está aqui, ó. A altura, raio da base e geratriz, isso forma um triângulo retângulo, dá para aplicar Pitágoras se eu tiver duas dessas três informações. Fique esperto nos exercícios.
Bom, mas num cone reto, quando a gente abre a superfície lateral, como se eu tivesse que abrir ele, se aqui fosse um papel, eu tivesse que abrir ele, a figura que ia formar era essa daqui. É um triângulo, né? Tem uma base redonda, bem arredondada, um arquinho, né? Bom, essa figura, por mais estranha que ela pareça, qual é a área dela? A gente vai aceitar sem muitos porquês, né? Mas a área dela é um tanto quanto estranha. Pra gente lembrar, né? Não sei, essa é a área lateral da figura. Mas imagina uma pessoa que tem um RG estranho. Né? Você está pensando, o meu. Não, 9999, não. Mais estranho do que isso, imagina um RG pi, por exemplo, seria engraçado, né? Mas bom, essa é a área lateral de um cone reto, ok? RG pi. R é o raio da base, G é a geratriz e pi é o pi. Né? Tá bom? Então, para calcular a área total, geralmente você vai estar nesse objeto do cone reto. Só uma observação aqui. Na maioria das vezes, os enunciados vão trazer uma palavrinha aqui no meio, escrito cone circular reto. Na prática, é tudo que nós estamos falando aqui para cone circular reto, tá? Podia ser um cone com uma base, sei lá, como se fosse uma elipse, né? Mas para a gente sempre a base é sempre um círculo. Então, cone aqui para a gente é sinônimo de cone circular. Vamos fazer exemplo? Bom, agora vamos fazer um exemplo aqui, um exercício do ITA, tá ok? O exercício do ITA que está aqui, ele fala o seguinte... Considere um cone circular reto. Fiz um esquema aqui, cone circular reto, a altura está aqui no meio, junto ao eixo. Ok? Ele pergunta qual é o volume desse cilindro, sabendo que a área da superfície lateral é 24 pi centímetros quadrados e que o raio da base é 4 centímetros. Veja que nós estamos na situação dele ser um cone circular reto. Portanto, nós temos a altura aqui no lugar do eixo e nós temos esse triângulo retângulo muito interessante formado aqui, né? Com catetos, altura, raio que é 4 e geratriz como sendo hipotenusa, né? Que nós não sabemos. Ele deu a informação da área lateral. Num cone circular reto, a gente sabe que a área lateral é RGπ, né? RGπ, aquela coisa estranha. A área lateral ele falou pra gente, é 24π. Por outro lado, o raio da base é 4, a geratriz nós não sabemos e o π é o π, né? Corta o π de cada lado, fica 24 igual a 4g, portanto, g é 6 centímetros, porque a área estava em centímetros quadrados. O g é 6 centímetros, a geratriz é 6 centímetros. Né? Interessante que nós temos a geratriz agora, temos o raio e a gente vai descobrir com certeza olhando para isso e usando Pitágoras a altura. Isso vai ajudar no nosso problema, claro, porque você deve se lembrar que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente precisa da altura para calcular o volume, não é? Então vamos lá. Usando Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, a gente fica com o quê? H quadrado mais R quadrado igual a G quadrado. H quadrado mais R quadrado, R é 4, ao quadrado dá 16, igual G ao quadrado. G é 6 ao quadrado, 36. Jogando 16 para lá, 36 menos 16 fica 20. H quadrado dá 20, não é? E aí, H vai ser o quê? Extraindo raiz, isso vai ser raiz de 20. E se você olhar com cuidado, 20 é 4 vezes 5. Portanto, a raiz de 20 é 2. Raiz de 5 centímetros, tá ok? Essa é a altura aqui do nosso cilindro, 2 raiz de 5. Bom, a área da base, para a gente calcular agora o volume, a área da base, a base é um círculo de raio 4, né? A área da base é o quê? πr quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, 2 raiz de 5 dividido por 3. Ok, 4 ao quadrado é 16, vezes 2 dá 32, isso aqui fica 32 π raiz de 5 sobre 3. É feio? É, mas é esse o volume, aliás, centímetros cúbicos. Esse é o volume do nosso cilindro nesse problema. Uma outra observação importante é que o que é um cone equilátero? Às vezes você ouve esse termo aí, um cone equilátero. É estranho falar em cone equilátero, porque tipo, cone tem lado. Na verdade, assim, equilátero vem pelo fato de que quando você faz aquele corte, aquela secção meridiana que passa lá pelo vértice, pelo diâmetro aqui embaixo, né? Esse corte te dá um triângulo equilátero. Simplesmente por isso. Cone equilátero, quando você faz o corte, quando você faz a secção meridiana, isso dá um triângulo equilátero. Isso é bom porque a gente ganha uma série de informações. Por quê? Primeiro, se a gente olhar aqui para baixo, né, nós temos o raio da base. Tá?
Como é um triângulo equilátero, aqui embaixo, 2R, que é o diâmetro, coincide, claro, com os lados aqui. Mas os lados são o quê? São a geratriz. Então, nós obtemos uma informação interessante aqui que pode ser útil em exercícios que falarem sobre cones equiláteros. O diâmetro do círculo da base coincide com a geratriz. Tá ok? E outra coisa, nós também temos a altura aqui. E num triângulo equilátero, a gente sabe que esse ângulo é de 60 graus, não é? Então, olha só, nós temos uma série de informações aqui. Nós não só podemos usar Pitágoras agora, como mais, né? A gente sabe que a altura ela é o cateto oposto com relação aos 60 graus, não é? Portanto, a gente pode dizer que isso daqui é g vezes o seno de 60, ou seja, g raiz de 3 sobre 2, isso é a altura, né? E g, como é 2r, a gente pode também escrever isso aqui como sendo r raiz de 3 também, né? Então, a gente tem a altura como sendo r raiz de 3, também é uma informação interessante pra gente, que a gente pode usar nos exercícios, tá ok? Bom, esse último exercício aqui da nossa aula é o seguinte, uma figura um tanto quanto estranha, não? Veja, aqui nessa figura nós temos um cubo, um dadinho, né? E dentro desse cubo foi colocado um cone. Um cone que tem a base ela está inscrita no quadrado da base do cubo, tá? Então nós temos lá a base do cubo é um quadrado, de lado L, tá? Não sei qual é o L, né? E aí nós temos lá o círculo da base, ai que desenho horrível, né? Temos aqui o raio da base aí do cone, né? Esse círculo está encaixadinho certinho nesse quadrado. Tá ok? Raio, aqui no caso eu estou usando R maiúsculo, tá bom? Então, isso daqui é a base, tanto do cubo quanto a base do cone. O exercício tem uma seguinte informação. O volume desse cone, aliás, detalhe, o vértice está lá em cima, né? Está lá em cima no quadrado lá de cima, o seu biquinho está batendo lá no quadrado lá em cima do cubo. Sabendo que o volume do cone é 18π, 18π, aliás, é aquela história, né? Quando o índio não responde 8π, você diz 18π, né? Para ele não ser deseducado. Ó, deseducado tem uma palavra muito boa. Qual é o volume do cubo, então? Né? Sabendo que o volume do cone é aquilo, qual é o volume do cubo? Essa é a nossa pergunta. Bom, o volume do cubo é fácil. Você vai falar assim, tudo bem, L é o cubo. É o lado ao cubo. Tá bom, beleza, mas quanto vale o L? Quanto vale o L? Né? Quanto vale o L? Bom, eu tenho uma informação interessante. Eu tenho que o volume do cubo é 18π. Opa, perdão, o volume do cone é 18π. Bom, mas o volume do cone, nós sabemos que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, o volume do cone, por um lado, é 18π, né? Por outro lado, é a área da base vezes a altura. Bom, mas a área da base é o quê? É πr quadrado, né? πr quadrado. Então, vamos lá. É πr quadrado. Opa, πr quadrado, onde o r é o raio aqui, não é? A altura é L, exatamente o lado do cubo, tá ok? Isso aqui dividido por 3, isso aqui dividido por 3, tá ok? Veja que nós queremos ali o volume depende do lado, portanto, basta aqui que a gente pense em isolar o L, tá ok? Nessa figura que nós temos aqui. Mas vamos observar uma outra coisa exatamente nessa figura que eu acabei de apagar. Olha só, o que a gente pode olhar aqui em cima. Se você observar bem, bom, vou fazer de novo a figura, vamos lá. Se você observar bem, no quadrado, o quadrado tem lado L e nós temos aqui o raio R, tá ok? Note que o L, ele na verdade é 2 vezes o raio, né? Ele é o diâmetro exatamente dessa circunferência. É só observar na figura, ele está encaixadinho certinho. O lado é 2R. Portanto, eu posso substituir esse L aqui, né, por 2R. Então fica πr quadrado vezes 2R, dividido por 3. Ora, r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. O π vai cortar aqui, o 3 vai multiplicar o 18, a gente vai ficar com 54 igual a 2r ao cubo. Ok? Esse 2 vai passar dividindo, a gente vai ficar com, vamos voltar aqui, ó, vai ficar bagunçadinho, mas vamos lá. O 2 vai passar dividindo 54, vai ficar r ao cubo igual a 27. Tá ok? Portanto, que número que é o cubo da 27? Claro, o R tem que ser 3, tá bom? O R tem que ser 3, o raio tem que ser 3. Se o raio é 3 e L é o dobro do raio, portanto, L é 2 vezes 3, 6,
tá ok? E a gente volta aqui, né? O volume do cubo não é 6, não é L ao cubo? Não é 6 ao cubo? Portanto, 216. Esse é o volume do cubo. E com isso nós encerramos essa aula de cilindros e cones. E na próxima nós vemos esferas e outras figuras chamadas de troncos também, dessas figuras que nós conhecemos, tanto nessa aula quanto na aula passada, troncos de pirâmides e cones. Até a próxima!